O sol poente de Lisboa tingia o Tejo de laranja quando João viu o homem cair da ponte. Sem pensar, ele largou a pasta com o currículo que tanto havia preparado para a entrevista da vida e pulou a grade de proteção, mergulhando nas águas geladas para salvá-lo. Horas depois, encharcado e exausto, João descobriu que o estranho que salvara era o entrevistador dele, e que o destino, caprichoso como as marés portuguesas, acabara de entrelaçar suas vidas para sempre. João acordou com o choro de Miguel e quando pelo apartamento apertado no bairro Alto. O relógio marcava 7 da manhã, e o ar carregava o cheiro de pão fresco da padaria lá embaixo. Aos 35 anos, João equilibrava a paternidade solo com um emprego precário como guia turístico, sonhando com algo melhor para o filho de 8 anos que perdera a mãe no parto. Miguel, com seus olhos castanhos herdados do pai e um sorriso que iluminava as noites mais escuras, era o centro do seu mundo, um mundo que, para João, sempre fora marcado pela invisibilidade de ser gay a uma família conservadora de Évora, onde o vinho tinto fluía mais livre que as confissões. Papai, hoje é o dia da entrevista. Miguel perguntou, esfregando os olhos enquanto João preparava o pequeno almoço de torradas com queijo da serra. João assentiu, forçando um sorriso. Sim, filhote. Hoje eu conquisto aquele emprego no museu, e a gente vai poder viajar para a praia em Faro, como prometi. Mas por dentro, o estômago revirava. A entrevista no Museu Nacional de Arte Antiga era sua chance de estabilidade, longe das gorjetas incertas dos turistas que confundiam sua orientação com curiosidade mórbida. Ele vestiu o terno cinza, o único decente, e beijou a testa de Miguel antes de sair, prometendo voltar com histórias de vitória. As ruas de Lisboa fervilhavam com o ritmo habitual, vendedores de castanhas assadas, elétricos rangendo nas colinas, e o cheiro de pastéis de nata misturando-se ao sal do rio. João apanhou o elétrico 28, lotado de estrangeiros rindo alto, e desceu perto da ponte 25 de Abril, onde o trânsito era um caos de buzinas. Ele caminhava apressado, o coração acelerado, quando ouviu o grito. Um homem, debruçado na grade da ponte pedonal, escorregara, talvez um turista distraído, talvez alguém carregando o peso invisível da solidão. Sem hesitar, João largou tudo e correu. O mergulho foi instintivo, o pânico da água fria engolindo seus medos. Ele nadou contra a corrente, agarrou o homem pela camisa encharcada e o arrastou para a margem lamacenta, ignorando os próprios pulmões ardendo. Quando os paramédicos o tiraram da água, João tossia Rio Tejo, mas o estranho respirava, vivo, graças a ele. Você é um herói, disse um dos socorristas, batendo em suas costas. João balançou a cabeça, recuperando o fôlego. Só uma pessoa ajudando outra. O relógio no seu pulso marcava 2 da tarde, a entrevista fora às 1. Perdida. Ele ligou para a creche de Miguel, pedindo que o segurassem mais 1 hora, e sentou-se na maca, encharcado, enquanto esperava o boletim médico do homem. Foi então que o viram, Rafael Costa, 38 anos, curador-chefe do museu. O entrevistador. Rafael acordou no hospital com o peito doendo como se o Tejo ainda o apertasse. Ele não era de impulsos, curador de arte renascentista, solteiro por escolha após um divórcio amargo que o deixara cético sobre amores duradouros. Criado em Coimbra por pais académicos que viam a homossexualidade como uma fase passageira, Rafael escondera sua identidade por anos, saindo do armário só aos 30, em um mundo que ainda sussurrava julgamentos nas galerias de arte. Naquele dia fatídico, ele caminhava pela ponte para clarear a mente antes da entrevista, carregando o peso de uma exposição polêmica sobre artistas que era do século XVII. O escorregão fora um lapso, um momento de fraqueza onde ao passado o puxara para baixo. Agora, olhando para o homem que o salvara, alto, ombros largos, olhos verdes intensos, Rafael sentiu um arrepio que não era só do frio. Você me salvou, murmurou Rafael, estendendo a mão. João apertou-a, envergonhado pela sujeira nas unhas. Qualquer um faria o mesmo. Meu nome é João Mendes. Rafael piscou, reconhecendo o nome da lista de candidatos. João Mendes. O guia turístico com o ensaio sobre azulejos barrocos. Eu era o seu entrevistador hoje. O silêncio caiu como uma cortina pesada. João sentiu o chão sumir novamente. Eu perdi o horário. Mas você está bem. Rafael sorriu fracamente, o primeiro gesto genuíno em meses. Graças a você, sim. E a entrevista? Vamos remarcá-la. Amanhã, no museu. Venha com Miguel, ouvi que ele adora arte. João hesitou, o nome do filho escapando como um segredo partilhado. Como Rafael sabia. Um palpite, talvez, ou o instinto de quem também navegava águas turvas. Naquela noite, no apartamento, Miguel ouvia a história com olhos arregalados, imaginando o pai como um cavaleiro de contos antigos. Então o homem da ponte é como um príncipe, papai.
João riu, bagunçando os cabelos do filho. Algo assim, sim. Mas príncipes também precisam de heróis. Enquanto Miguel dormia, João deitou-se na cama estreita, o corpo dolorido, a mente girando. Rafael, o nome evocava pinturas antigas, mistérios velados. Ele não ousava sonhar além da gratidão, mas o toque daquela mão no hospital ficara gravado, um calor sutil contra o frio do rio. No dia seguinte, o museu erguia-se imponente na colina, com suas paredes de azulejos azuis contando histórias de séculos. João chegou cedo, Miguel de mãos dadas, vestindo uma camisa limpa pela primeira vez em semanas. Rafael os esperava na entrada, elegante em um blazer azul marinho, o braço ainda enfaixado. Bem-vindos, disse, agachando-se para cumprimentar Miguel. Sabia que este lugar guarda segredos de reis e rainhas que amavam em silêncio. O menino assentiu, fascinado, e Rafael guiou-os pelos salões, transformando a entrevista em uma conversa fluida. João falou de sua paixão pelos azulejos como narrativas que eram escondidas, padrões que sugeriam toques proibidos, olhares trocados nas sombras. Rafael ouvia, olhos brilhando, vendo no candidato não só competência, mas uma alma que ecoava a sua. A oferta veio no final, o emprego era de João. Você não só salvou minha vida, confessou Rafael, enquanto Miguel desenhava em um caderno emprestado. Você me lembrou porque ainda acredita em conexões inesperadas. Jante comigo esta semana. Como amigos, claro. João corou, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa. Amigos soa perfeito. Mas naquela caminhada de volta para casa, com Miguel tagarelando sobre anjos pintados, João sentiu o primeiro vislumbre de algo mais, um fio tênue, sendo-se entre o dever e o desejo. As semanas seguintes foram um redemoinho de rotinas novas. João mergulhava no museu, catalogando peças com Rafael ao lado, suas discussões sobre Botticelli virando confidências sobre infâncias marcadas por silêncios familiares. Rafael contava de Coimbra, onde o pai, um professor de história, o repreendera por desvios que manchavam o nome da família. João revivia Évora, onde a avó o abraçara em segredo após descobrir sua orientação, sussurrando que o amor de Deus era maior que os murmúrios da aldeia. Miguel florescia, chamando Rafael de tio Rafa, e aos poucos, as noites de jantar estendiam-se, velas tremulando em restaurantes escondidos no Chiado, onde conversas fluíam como o vinho do Douro. Mas o conflito veio sutil, como uma rachadura em um azulejo. Uma exposição sobre artistas LGBTQ+, do passado, ideia de Rafael, atraía elogios e críticas. Jornais conservadores de Lisboa rotulavam-na de propaganda, e um artigo anónimo mencionava influências pessoais do curador. Rafael, sempre estoico, ria para disfarçar, mas João via as olheiras, o jeito como ele se retraiu durante um jantar. Não é nada, insistia Rafael. Só o preço de ser visível. João apertou sua mão sob a mesa, um gesto que dizia mais que palavras. Naquela noite, caminhando pelas ruas enevoadas, Rafael parou sob um lampião. Você me faz querer ser corajoso, João. Mas e se o mundo nos quebrar? João o puxou para um abraço breve, o cheiro de sândalo misturando-se ao orvalho. Então nos reconstruímos. Juntos. O primeiro beijo aconteceu em uma galeria vazia, após horas de trabalho. Miguel estava com a avó em Évora, e o museu ecoava só com seus passos. Rafael mostrava uma tela de Caravaggio, a luz dramática dançando em seus rostos. Veja como ele captura a vulnerabilidade, murmurou. Seus olhares se encontraram, e o ar carregou-se de eletricidade. Os lábios se tocaram devagar, um sussurro de promessa, cheio de ternura acumulada. Não era paixão cega, mas o florescimento de algo profundo, enraizado na gratidão e no entendimento mútuo. Porém, as sombras alongavam-se. A família de Rafael, visitando de Coimbra para a vernissage, chegou como uma tempestade. O pai, um homem de 70 anos com bigode grisalho e olhos frios, apertou a mão de João com desdém velado. Então você é o novo colega. Ouvi que salvou meu filho, conveniente, não. A mãe, mais suave mas igualmente distante, cochichava sobre amigos inadequados, influenciando a carreira. Durante o jantar no hotel, as perguntas cortantes vieram, e o seu filho, João? Sem mãe. Que pena. Miguel, inocente, respondia com orgulho sobre seu pai herói, mas o ar pesava. Rafael defendeu-os com voz firme, pela primeira vez desafiando o pai abertamente. Eles são minha família agora. Aceitem ou saiam. A discussão explodiu em sussurros furiosos no corredor, deixando Rafael abalado, questionando se o amor valia o exílio. João, sentindo a rachadura crescer, mergulhou no trabalho, mas o ciúme sutil surgiu quando um colega, Pedro, um restaurador charmoso e assumido, flertava abertamente com Rafael durante uma conferência em Porto. Ele é solteiro, sabe, Pedro dissera a João em particular,
com um sorriso que doía. Inseguranças antigas afloraram: João, o pai solo, versus Rafael, o intelectual cosmopolita. Uma briga boba eclodiu após o evento, você ri das piadas dele como se eu não bastasse. Rafael retrucou, ferido: é insegurança sua, não traição minha. Eu escolhi você, mas você duvida. Eles se separaram naquela noite chuvosa de Porto, o Douro testemunhando lágrimas misturadas à garoa. Dias de silêncio se arrastaram, o museu tornando-se um campo minado de olhares evitáveis. Miguel percebia, perguntando: o tio Rafa brigou com você, papai? João negava, mas o vazio doía como o rio que quase os separara. Foi uma carta anônima que reacendeu o fogo, enviada ao museu, acusando Rafael de nepotismo na contratação de João, com insinuações sobre o salvamento como armação romântica. A mídia pegou, e o escândalo explodiu, manchetes em jornais como o Diário de Notícias questionavam a integridade da exposição. Rafael, encurralado, considerou renunciar. Eu não posso arrastar você e Miguel para isso, confessou por telefone, voz embargada. João, do outro lado da linha em Lisboa, sentiu o pânico subir. Não fuja. Lute comigo. O clímax veio na vernissage lutada, sob os lustres dourados do museu. Protestantes conservadores gritavam do lado de fora, cartazes com tradição portuguesa, não de devassidão, enquanto dentro, apoiadores formavam uma barreira humana. Rafael subiu ao pódio, tremendo, mas com João ao lado, mão na sua. Esta exposição não é sobre política, começou, voz ganhando força. É sobre almas que amaram apesar de tudo, como El Greco escondeu desejos em suas Madonas, como Sofonis Banguissola pintou irmãs em segredo. E hoje, eu confesso, meu Salvador, João, não é só um colega. Ele é o amor que me trouxe de volta à vida. O salão irrompeu em aplausos, mas um repórter gritou: e a carta? Nepotismo. Rafael sorriu, desafiador. A carta é mentira de quem teme o amor verdadeiro. João me salvou sem saber quem eu era. Isso é destino, não conluio. Enquanto a multidão ovacionava, um homem idoso avançou, o pai de Rafael, olhos úmidos. Filho, eu errei. Vi o que você construiu aqui. E esse homem? Ele te faz brilhar como eu nunca vi. O abraço que se seguiu foi um terremoto emocional, rachaduras se soldando em lágrimas. João, com Miguel nos braços, sentiu o peso aliviado. Mas o destino guardava uma reviravolta. Durante a comoção, Pedro, o colega, confessou a João em particular ter enviado a carta por ciúme não correspondido, um ato de despeito que o levava agora à admissão voluntária. Eu via o que vocês tinham e invejava, admitiu. Rafael perdoou publicamente, transformando o veneno em lição. O ciúme nos cega, mas o perdão nos liberta. Na calmaria pós-tempestade, sob as estrelas de Alfama, João e Rafael caminharam com Miguel, fado e quando distante. Eu pensei que perder a entrevista era o fim, confessou João. Rafael entrelaçou os dedos nos dele, foi o começo. Você me salvou 2 vezes, do rio e da solidão. Miguel correu à frente, rindo, e eles o seguiram, o futuro desdobrando-se como as colinas lisboetas, cheio de curvas, mas iluminado por um amor que desafiara pontes, preconceitos e dúvidas. Anos depois, em uma casa modesta em Belém, com vista para o mosteiro dos Jeronimos, João e Rafael casaram-se em uma cerimônia simples, Miguel como padrinho orgulhoso. A família de Rafael viera de Coimbra, agora aliada, a de João, de Évora, aprendera a celebrar. A exposição tornara-se itinerante, levando histórias que era todo Portugal, inspirando gerações. E em noites quietas, quando o Tejo sussurrava segredos, eles se lembravam, o destino não era uma ponte instável, mas um abraço que salvava, dia após dia. O eco do aplauso ainda ressoava nos salões do museu quando João sentiu o verdadeiro peso da noite. Não era só a vitória sobre os detratores ou o perdão público de Pedro, era a vulnerabilidade exposta de Rafael, que o deixara nu como uma tela inacabada. Naquela madrugada, de volta ao apartamento, com Miguel dormindo exausto no sofá, eles se sentaram na varanda estreita, o Tejo negro refletindo as luzes da cidade. Rafael encostou a cabeça no ombro de João, exausto. Eu nunca falei assim em público. Meu pai. Ele me viu de verdade pela primeira vez. Mas e se for frágil demais? João passou os dedos pelos cabelos ondulados dele, sentindo as mechas úmidas de suor. Fragilidade é o que nos torna humanos, amor. E você foi o mais forte ali. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria ilusória. O museu fervilhava com visitantes atraídos pelo escândalo, famílias curiosas, ativistas orgulhosos, até turistas que fotografavam as pinturas como troféus. João assumira um papel mais proeminente, guiando tours temáticos sobre narrativas escondidas na arte portuguesa, de azulejos mouriscos a retratos barrocos onde olhares masculinos se demoravam suspeitosamente.
Miguel, agora frequentando uma escola próxima, fazia amigos que o convidavam para festas, e João via nele o reflexo de uma infância que ele próprio não tivera, livre de sussurros, cheia de risos abertos. Rafael, recuperando-se emocionalmente, planejava uma nova ala dedicada a artistas contemporâneos convidando nomes como Paulo Raj ou Graça Amorim para exposições que misturassem tradição e modernidade. Mas o conflito latente veio de onde menos esperavam. A avó de João, Dona Maria, a rocha silenciosa de Évora que o criara após a morte dos pais em um acidente de carro. Ela chegara a Lisboa para uma visita, carregando cestos de queijos enchidos, mas seus olhos, outrora acolhedores, agora carregavam uma sombra. Durante um almoço na cozinha apertada, com Miguel brincando no quarto, ela confrontou João em voz baixa. Eu te apoiei sempre, menino. Mas esse Rafael. Ele é de família fina, de Coimbra. E você, um viúvo com filho. O que ele quer de verdade? João sentiu o peito apertar, o preconceito classista misturando-se ao homofóbico velado. Avó, ele me ama. Nós nos amamos. Miguel adora ele. Dona Maria balançou a cabeça, lágrimas nos olhos envelhecidos. Amor é bonito nas histórias, mas na vida real, ele quebra corações. Eu vi sua mãe sofrer por menos. Proteja-se. As palavras ecoaram como veneno lento. João começou a notar pequenas coisas. Rafael, absorto em reuniões com doadores ricos, cancelando jantares, chamadas noturnas para a família em Coimbra, voz tensa. Uma noite, após um tour exaustivo, João encontrou Rafael no escritório do museu, rodeado de papéis, o rosto pálido. Meu pai insistiu em uma viagem familiar. Sem você. Para reconectar, diz ele. Mas é para me endireitar, João. Ele acha que isso é uma fase. A raiva subiu em João como uma onda. Vá, então. Mas não me deixe duvidar de nós. Rafael o beijou com urgência, como se selasse um pacto. Nunca. Volta em uma semana, e vamos planejar nossa vida juntos. A separação foi um teste de fogo. Sozinho com Miguel, João mergulhou em rotinas, mas as noites eram longas, cheias de mensagens trocadas, fotos de Coimbra, Rafael descrevendo as bibliotecas joaninas como prisões de livros que me fazem pensar em você. Dona Maria, ainda na cidade, intensificava as dúvidas, contando histórias de amores falidos na aldeia. Um homem de bem como você merece estabilidade, não ilusões de cidade grande. Miguel, sensível como sempre, desenhava famílias com 3 figuras, perguntando, quando o tio Rafa volta para sermos felizes de novo. João o abraçava, prometendo, mas o medo crescia, e se Rafael cedesse à pressão familiar? A reviravolta veio em uma carta, não anônima desta vez, mas assinada, do ex-marido de Rafael, André, um advogado de Lisboa que Rafael mencionara em confidências passadas. A carta chegava pelo correio do museu, endereçada a João. Ele sempre volta para mim quando as coisas azedam. Pergunto sobre as noites em que ele chorava no meu ombro após brigas com a família. Você é só um salvador temporário. Anexada, uma foto antiga de Rafael e André em uma praia do Algarve, abraçados, datada de 2 anos antes. João sentiu o mundo girar, era como se o rio Tejo o engolisse novamente. Ele confrontou Rafael por telefone naquela noite, voz trêmula, é verdade. Você e ele. Ainda. Rafael, do outro lado em Coimbra, negou veementemente, mas a dor era palpável. André é passado, João. Ele me mandou isso para nos separar, sabe da exposição e quer vingança pelo divórcio. Volto amanhã. Confia em mim. A confiança, porém, era uma ponta balada. Quando Rafael chegou, exausto da viagem, João esperou no museu à meia-noite, as galerias vazias como testemunhas mudas. A discussão foi um vendaval, acusações voando como cacos de vidro, lágrimas misturando-se a gritos sussurrados para não acordar os guardas. Eu salvei você, e agora é isso, desabafou João. Rafael rebateu, ferido, salvação não compra lealdade eterna. Você duvida porque sua avó plantou sementes de medo. Eles se separaram nos corredores escuros, corações partidos e quando nas paredes de pedra. Dias de gelo se seguiram. Rafael trancou-se no trabalho, evitando olhares, João guiava tours com um sorriso mecânico, mas por dentro, o vazio consumia. Miguel, o termómetro da casa, começou a ter pesadelos, chorando por a família quebrada. Foi a criança quem forçou a reconciliação. Uma tarde, após a escola, ele desenhou uma ponte sobre o Tejo, com 3 figuras de mãos dadas. Papai, o tio Rafa salvou você do mergulho na sua cabeça. Agora você salva ele do medo. As palavras simples cortaram como uma lâmina afiada. João apareceu no museu ao entardecer, encontrando Rafael sozinho diante da tela de Caravaggio. Miguel tem razão. Eu fui tolo.
Vamos lutar juntos, não separados. Rafael virou-se, olhos vermelhos, e o abraço que se seguiu foi um bálsamo, reconstruindo o que o ciúme quase destruíra. Mas o destino, sempre tramando, reservava outra surpresa. Durante uma pesquisa para a nova ala, João descobriu uma carta antiga em um arquivo do museu, de um artista que era do século XVIII, endereçada a um amante, descrevendo um salvamento similar no Tejo. O rio nos uniu, e o preconceito nos testou, mas o amor prevaleceu. Era como um espelho de suas vidas, e João mostrou a Rafael, que sorriu pela primeira vez em dias. Talvez sejamos ecos do passado. Eles decidiram expor a carta, transformando dor pessoal em arte coletiva. A avó de João, testemunhando a reconciliação durante uma visita surpresa, amoleceu. Sentada na varanda com Rafael, ela confessou: eu temi perder meu menino para um mundo cruel. Mas vejo agora, você o torna melhor. O perdão veio com o abraço apertado, selando alianças improváveis. Enquanto o outono tingia Lisboa de dourado, João e Rafael planejavam o futuro, uma casa maior, viagens com Miguel para as praias de Sagres, onde o mar contaria novas histórias. O amor deles, forjado em pontes e rios, provara ser mais forte que dúvidas ou cartas venenosas, um laço que crescia, enraizado na coragem de se verem, verdadeiros. O inverno chegou a Lisboa como um manto cinzento, com chuvas finas que lavavam as ruas de Alfama e faziam o Tejo inchar de memórias. João e Rafael, agora mais unidos que nunca, transformavam o apartamento em um ninho de planos, mapas espalhados na mesa de jantar, Miguel marcando destinos com estrelas coloridas. Quero ver os golfinhos em Sagres, papai. E o tio Rafa pode contar histórias de piratas, exclamava o menino, olhos brilhando. Rafael ria, bagunçando seus cabelos, mas por baixo da alegria, uma tensão sutil crescia, a pressão do museu para uma grande colaboração internacional, que exigiria de Rafael meses em Itália, estudando afrescos renascentistas com toques Quier. João apoiava, claro, mas o medo de separação recente ainda latejava como uma cicatriz. Vai ser bom para você, dizia ele, preparando o chá de camomila que Rafael adorava. Traga de volta segredos de Michelangelo para nossa ala. Rafael o puxava para perto, beijando sua testa. E você cuida de tudo aqui. Sem cartas maldosas desta vez. Eles brincavam, mas o humor mascarava a ansiedade. Dona Maria, agora uma visita frequente, ajudava com Miguel, tecendo laços que curavam velhas feridas. Amor de verdade é como o vinho de Évora, melhora com o tempo, dizia ela a Rafael, em um raro momento de sabedoria compartilhada. A partida de Rafael para Florença veio em uma manhã de névoa, o aeroporto de Lisboa um caos de despedidas. Miguel entregou um desenho, uma ponte florida, com golfinhos pulando. Volte logo, tio. Senão o papai fica triste como o mar sem sol. Rafael engoliu o nó na garganta, abraçando-os forte. Prometo. E trarei souvenirs para o nosso futuro. João acompanhou até o portão, o beijo de adeus demorado, cheio de promessas sussurradas. Ligue toda noite. Eu te amo. As palavras, ditas tão naturalmente agora, ainda ecoavam como uma vitória. Os primeiros dias foram gerenciáveis. João mergulhava no museu, expandindo os tours para incluir narrativas de imigrantes que eram em Lisboa do século XX, histórias de marujos portugueses encontrando amores proibidos nos portos de África e Ásia. Miguel florescia na escola, fazendo um amigo novo, o pequeno Tomás, filho de uma artista lésbica que frequentava as exposições. Mas à noite, o apartamento ecoava vazio, e as chamadas de Rafael, cheias de entusiasmo sobre a Capela Medici, traziam uma saudade doce amarga. Sinto falta do seu cheiro de mar, confessava ele uma vez, voz baixa no fone. João ria, mas o coração apertava. Então, o conflito irrompeu de forma inesperada, uma ligação de Coimbra. O pai de Rafael, após meses de reconciliação frágil, sofrera um derrame leve durante uma palestra na universidade. Ele pergunta por você, disse a mãe, voz trêmula. Vem, filho. Ele quer consertar as coisas antes que seja tarde. Rafael, em Florença, hesitou, dividindo-se entre o trabalho e a família. Ele voou para Portugal imediatamente, cancelando compromissos, e ligou para João do hospital, meu pai. Ele pediu desculpas. De verdade desta vez. Mas está fraco, e eu preciso ficar. João, do outro lado, sentiu uma pontada de abandono. Vá. Mas não me deixe de fora disso. Rafael ficou em Coimbra por semanas, dividindo-se entre o leito do pai e atualizações remotas para o museu. As chamadas rareavam, substituídas por mensagens curtas, pai melhorando. Saudade. João, sozinho com Miguel, enfrentava sua própria tempestade. O museu anunciara uma auditoria interna, questionando gastos na ala que era após o escândalo passado.
Colegas sussurravam, sem Rafael, quem defende? E João assumia a frente, mas o stress o consumia. Uma noite, após uma reunião tensa, ele bebeu demais em um bar no Bairro Alto, confidenciando a um velho amigo de infância, agora assumido e casado, e se ele escolher a família de novo. Eu sou só o Salvador, não o para sempre. O amigo repreendeu, mas as dúvidas plantadas germinavam. A reviravolta veio em uma carta, novamente. Desta vez, de André, o ex, entregue pessoalmente ao museu durante uma visita casual. Rafael me ligou de Florença. Ele está perdido, João. Voltou para mim em pensamento. Deixo ir antes de machucar a criança. Anexada, uma mensagem de texto antiga de Rafael para André, de um ano antes, dizendo: sinto sua falta às vezes. João, lendo aquilo no banheiro do museu, sentiu o chão sumir. Era um fragmento do passado, mas no contexto da ausência, cortava fundo. Ele não confrontou imediatamente, em vez disso, guardou a dor, tornando-se distante nas chamadas. Rafael, ocupado com o pai, notou: o que há de errado? Você parece longe. João mentiu, só cansado. O clímax explodiu quando Rafael voltou a Lisboa, o pai estabilizado e prometendo visitas futuras. Ele chegou animado, com um anel de prata de Florença, um símbolo de compromisso, inspirado em anéis renascentistas de amantes secretos. Mas João, olhos frios, mostrou a carta. Explique isso. Rafael leu, rosto pálido. Isso é antigo, João. Eu deletei, mas André guarda tudo como troféu. Ele veio te ferir porque sabe que eu o superei. A briga foi feroz, palavras voando como granizo, João acusando fraqueza familiar, Rafael retrucando com insegurança crónica. Você me salvou do rio, mas não confia no meu coração. Gritou Rafael, saindo porta afora para a chuva. Miguel, acordado pelo barulho, correu para João chorando: não briguem. O vovô do tio Rafa está doente, e você está triste. Façam as pazes como no desenho da ponte. As palavras da criança foram o catalisador. João, encharcado de arrependimento, procurou Rafael nos jardins do museu à meia-noite, encontrando-o sentado sob a estátua de um anjo barroco, cabeça baixa. Eu errei de novo, murmurou João, ajoelhando-se. Medo não é desculpa. Você é meu destino, não uma fase. Rafael ergueu o rosto, lágrimas misturando-se à chuva. E você é minha âncora. Vamos prometer, sem mais cartas, sem mais dúvidas. O beijo sob a tempestade foi um juramento, selado pelo trovão. Dias depois, o pai de Rafael visitou Lisboa pela primeira vez, caminhando devagar pelos salões do museu com uma bengala. Ele apertou a mão de João, olhos sinceros: obrigado por trazê-lo de volta a mim, e por amá-lo como eu falhei. O gesto curou feridas antigas, e Miguel, orgulhoso, guiou o avô à adoção por uma tela, explicando amores escondidos. Enquanto a primavera brotava em jacarandas roxas, João e Rafael anunciaram o noivado em uma ceia familiar, com Dona Maria brindando com vinho de Évora. O futuro desabrochava, a ala expandida, viagens sonhadas, e um amor testado pelo tempo, mais resiliente que as pontes de Lisboa. A primavera em Lisboa era um festival de cores, com azulejos reluzindo sob o sol e o ar perfumado de flor de laranjeira. O noivado de João e Rafael transformaram o museu em um epicentro de celebração discreta. Colegas organizavam um chá temático com chás italianos, homenageando a viagem de Rafael, e Miguel, agora com 9 anos, distribuía convites desenhados à mão para a Festa dos Heróis. Dona Maria chegara de Évora com malas cheias de linho bordado para o enxoval imaginário, e até o pai de Rafael, recuperando-se lentamente, enviara uma carta de bênção de Coimbra: que o amor de vocês seja como os livros da Joanina, eterno e iluminado. Mas sob a euforia, tensões borbulhavam. A auditoria do museu, adiada mas não esquecida, revelava discrepâncias nos fundos da ala que era, não corrupção, mas erros administrativos de um assistente inexperiente, agora sob suspeita. Rafael, como curador-chefe, era o alvo principal, e jornais sensacionalistas reviviam o escândalo passado: curador gay em apuros, nepotismo ou incompetência. João lia as manchetes no pequeno almoço, coração apertado, enquanto Miguel perguntava inocentemente: por que as pessoas são ruins com o tio Rafa, papai? Ele só mostra amor nas pinturas. João acalmava com histórias de artistas perseguidos, mas por dentro, o medo de perder tudo crescia. Rafael, estoico como sempre, minimizava: é burocracia, amor. Vamos provar nossa inocência. Mas as noites de insomnia revelavam o custo. Ele acordava suando, revivendo o mergulho no Tejo como metáfora de quedas maiores. João consolava com abraços, sussurrando promessas, mas uma dúvida nova surgia: se o casamento, planejado para o verão em uma capela de Belém, fosse adiado pelo caos.
Uma conversa com Pedro, o ex-colega redimido e agora voluntário, plantou sementes. Eles vão te culpar por me contratar, João. Afasta-te para proteger ele. As palavras ecoavam as da avó meses antes, e João, dividido, começou a se distanciar sutilmente, cancelando planos para ajudar no museu. A reviravolta veio de uma fonte improvável. Tomás, o amigo de Miguel na escola, cuja mãe, Sofia, era uma jornalista investigativa lésbica de renome. Durante uma brincadeira no recreio, Tomás ouviu fofocas de filhos de funcionários públicos e contou a Miguel: seu tio Rafa vai perder o emprego por causa de dinheiro ruim. Miguel, pânico infantil, correu para casa e confrontou João: não case se isso machuca o tio. Eu ouvi que ele vai embora como o papai do Tomás foi. As lágrimas do menino romperam João. Ele ligou para Rafael imediatamente, confessando tudo. Eu estava protegendo você, mas só te isolando. Vamos enfrentar juntos. Rafael, tocado pela vulnerabilidade, organizou uma reunião com Sofia. A jornalista, com olhos afiados e um colar de arco-íris, mergulhou na história. Isso cheira a sabotagem conservadora. Deixem comigo. Sua reportagem, publicada no Público uma semana depois, expunha o assistente como peão de um grupo anti-LGBTQ mais infiltrado na administração cultural. Títulos como Conspiração contra a Arte que era em Lisboa viraram o jogo, transformando Rafael de vilão em vítima heroica. O museu limpou seu nome, e o assistente foi demitido, confessando sob pressão. Mas o clímax emocional veio na véspera do casamento. O pai de Rafael, viajando de Coimbra apesar da saúde frágil, sofreu uma recaída no trem, um ataque de pânico, não físico, ao confrontar memórias de sua própria juventude reprimida. Ele ligou para Rafael do hospital em Santarém: filho, eu confesso, eu amei um homem na juventude, antes de sua mãe. Enterrei isso por vergonha. Não cometa meu erro. Case-se amanhã. Eu estarei lá, de coração. A revelação abalou Rafael. Ele voou para Santarém, passando a noite ao lado do pai, trocando histórias veladas pela primeira vez. Você me ensinou a esconder, pai. Mas João me ensinou a brilhar. O idoso chorou, apertando a mão do filho: então brilhe por nós dois. No dia do casamento, a capela de Belém reluzia com luz filtrada pelos vitrais, o Tejo murmurando bênçãos do lado de fora. Miguel, de fraca miniatura, carregava as alianças em uma concha de sagres. Dona Maria, ao lado de Sofia e Tomás, enxugava lágrimas. O pai de Rafael chegara de cadeira de rodas, empurrado por um enfermeiro solidário. João, em um terno azul como o céu, esperava no altar, coração martelando. Rafael entrou, olhos fixos nos dele, e os votos foram um rio de emoção. Você me salvou do corpo e da alma, João. Prometo ser sua ponte, sua luz. João respondeu, voz embargada: e eu serei seu porto, seu herói cotidiano. Com Miguel, com todos, para sempre. A recepção no jardim do museu foi uma festa de almas unidas, fado suave tocado por um artista quier, pastéis de nata recheados com surpresas doces, e Miguel dançando com todos. Mas uma surpresa final aguardava: André, o ex, aparecera na porta, sóbrio e arrependido após terapia. Eu vim pedir perdão. Não por ciúme, mas por machucar o que vocês construíram. Rafael o abraçou, perdoando publicamente: todos merecemos segundas chances. Vai e encontre sua paz. O gesto fechou um ciclo, deixando o ar leve como brisa de verão. Enquanto a noite caía, João e Rafael escapuliram para a margem do Tejo, Miguel dormindo nos braços de Dona Maria. Sob as estrelas, eles trocaram um beijo lento, o rio testemunhando. Do salvamento à eternidade, murmurou Rafael. João sorriu: e além. Nosso destino é infinito. Meses depois, com o casamento selado, eles mudaram para a casa em Belém, paredes e quando risos. A ala que expandiu-se, inspirando uma rede nacional de museus inclusivos. Miguel crescia, sonhando ser artista, e as famílias, outrora divididas, teciam uma tapeçaria de aceitação. O amor de João e Rafael, nascido de um mergulho impulsivo, provara ser a obra-prima de suas vidas, cheia de sombras, mas iluminada por corações valentes. O verão pós-casamento trouxe a Lisboa um calor úmido, com o Tejo evaporando segredos sob o sol inclemente. A casa em Belém era agora um lar vivo, estantes de livros de Rafael misturadas aos brinquedos de Miguel, azulejos da avó pendurados como talismãs. João, promovido a coordenador de educação no museu, equilibrava aulas para crianças com noites de planejamento familiar, viagens para o Douro, onde vinhedos contariam histórias de resiliência. Rafael, com o pai visitando mensalmente, reconectava-se às raízes coimbranas, enviando vinhos e contos de juventude para compartilhar ao redor da mesa. Mas a calmaria era ilusória, um novo conflito surgia das profundezas do passado de João. Uma carta de Évora chegou, não da avó,
mas de um tio distante, Manuel, que João mal lembrava. Seu pai deixou uma caixa de cartas antes de morrer. Sobre você, menino. Venha buscá-la. Curioso e apreensivo, João viajou sozinho, deixando Rafael e Miguel em Lisboa. Évora, com suas muralhas brancas e catedrais góticas, o recebeu como um fantasma benevolente. Dona Maria o esperava na casa antiga, olhos cansados. Ele sabia de você desde os 16, João. Escrevia para um amigo em Lisboa, confessando o medo de um filho diferente. Mas amava você ferozmente. A caixa continha dúzias de envelopes amarelados, endereçados a um querido companheiro, revelando que o pai de João tivera seu próprio amor secreto, um marinheiro que partira para o Brasil, deixando corações partidos. As palavras eram cruas: meu menino crescerá em um mundo que julga, como julga a nós. Mas ensinarei que o amor é sagrado, não importa a forma. João chorou lendo, sentindo o peso de gerações silenciadas. Manuel, o tio, confessou: seu pai me pediu para guardar. Eu, com minha família conservadora, hesitei. Mas agora, vendo você casado e feliz, sei que era hora. O abraço com o tio foi um perdão póstumo, curando feridas que João nem sabia carregar. De volta a Lisboa, João compartilhou as cartas com Rafael em uma noite de estrelas, sentados no terraço. Meu pai era como nós, escondido, mas lutando. Rafael leu em voz alta, voz embargada: isso explica sua força, amor. Você herdou isso. Mas a revelação trouxe uma onda de melancolia. João questionava se o fantasma do pai aprovaria sua vida aberta. E se ele tivesse se assumido? Talvez eu não precisasse lutar tanto. Rafael o abraçou: mas você lutou, e venceu. Isso honra ele. A reviravolta veio quando Miguel, fuçando a caixa deixada na mesa, encontrou uma carta inacabada: para meu filho, se o mundo for cruel, a.m.e. sem medo. O menino, olhos arregalados, perguntou: vovô era gay como vocês? A conversa que se seguiu foi um marco, João e Rafael explicando identidade, amor, história familiar com simplicidade honesta. Miguel absorveu, desenhando depois uma família estendida, aves fantasmas de mãos dadas. Ele aprova: papai. Enquanto isso, no museu, uma oportunidade surgiu: um festival internacional de arte que era em Berlim convidava Rafael a curar uma seção portuguesa. Vá conosco, propôs ele a João. Mas o convite exigia meses de preparação, coincidindo com o aniversário de 10 anos de Miguel, e uma crise familiar em Coimbra, onde a mãe de Rafael enfrentava depressão após o derrame do marido. Rafael dividia-se: quero ir, mas não abandono eles agora. João, e quando inseguranças passadas, sentiu ciúme do dever filial: sempre a família te puxa. E nós? A discussão foi baixa, mas cortante, terminando com Rafael trancado no escritório. O clímax irrompeu durante o festival. Rafael foi, levando João e Miguel para uma lua de mel tardia, mas a tensão ferveu em um jantar em Berlim, sob luzes neon de um café Kier. Um curador alemão, efusivo e assumido, elogiou Rafael abertamente: você é a voz que Portugal precisava. Mas por que se prenderam um só? A arte é poliamorosa. As palavras, inocentes, acenderam o pavio. João saiu furioso, caminhando pelas ruas chuvosas de Mitte: eu sou prisão para você. Rafael o alcançou, ofegante: não. Você é a liberdade. Aquele idiota não entende, meu amor é monogâmico, profundo, como as pinturas que curamos. Eles se reconciliaram sob a torre de TV, abraçando enquanto fogos distantes iluminavam o céu. Desculpe por duvidar, murmurou João. Rafael sorriu: desculpe por não ver seu medo. Vamos para casa mais fortes. Miguel, esperando no hotel com uma babá, os recebeu com um abraço: briga boba. Desenhem comigo para fazer as pazes. O desenho daquela noite, uma ponte berlinense com Tejo, tornou-se o símbolo de sua união elástica. De volta, a mãe de Rafael visitou, compartilhando sua própria jornada: eu soube do amor do seu pai, Rafael. Apoiei em silêncio. Agora, apoie sua família como eu fiz. O ciclo de segredos quebrou-se, florescendo em apoio mútuo. Outono trouxe colheitas, o festival rendeu parcerias, a ala Kier ganhou prémios, e João publicou um livro sobre azulejos Kier, dedicado ao pai. Com Miguel crescendo confiante, e famílias unidas, seu amor era uma tapeçaria tecida de fios resilientes, do passado ao futuro, eterno como Lisboa. O outono em Belém era um sussurro de folhas douradas caindo sobre o Tejo, com o mosteiro dos Jerónimos vigiando como um guardião paciente. A casa de João e Rafael pulsava com vida, estantes abarrotadas de catálogos de arte, o estúdio de Miguel transformado em galeria infantil de desenhos vibrantes, e jantares onde Dona Maria ensinava receitas de Évora a uma mãe de Rafael cada vez mais presente. O livro de João sobre azulejos Kier tornara-se um sucesso modesto,
vendido em livrarias do Chiado, e Rafael planejava uma turnê de palestras pela Europa, levando o legado português para além fronteiras. Mas o destino, caprichoso, tecia uma trama final de prova. Uma oferta chegou ao museu, uma posição de diretor em um grande instituto de arte em Madrid, para Rafael, salário dobrado, prestígio internacional, mas exigindo mudança. É a chance da vida, disse ele a João durante um passeio no jardim botânico, folhas crocantes sob os pés. Miguel corria à frente, caçando borboletas. João parou, coração acelerado, e nós? Lisboa é nossa raiz. Miguel tem escola, amigos. Eu tenho um museu. Rafael hesitou, olhos no horizonte, podemos ir todos. Uma aventura espanhola. Mas João via as rachaduras, Espanha, com sua história de repressão franquista, ainda carregava ecos de preconceito, e a família, agora unida, resistiria à distância. A discussão se estendeu por dias, virando um vórtice emocional. Dona Maria, visitando, opinava com sabedoria alentejana: raízes profundas não se arrancam sem dor, mas flores novas brotam em solos novos. Pensem no menino. O pai de Rafael, por telefone de Coimbra, surpreendeu: filho, eu fui covarde ficando. Vá, conquiste. Traga orgulho para nós. Miguel, ouvindo fragmentos, reagiu com rebeldia infantil: não quero ir. Meus amigos são aqui, e o Tejo é meu rio. A casa, outrora ninho, tornava-se campo de batalha, com silêncios pesados e olhares evasivos. A reviravolta veio de uma fonte inesperada, uma carta coletiva de colegas do museu, incluindo Sofia e Pedro, oferecendo uma contraproposta: expandir o Instituto Lisboeta com fundos europeus, mantendo Rafael como curador sénior, mas com liberdade criativa. Você é insubstituível aqui, liam eles em uma reunião surpresa no jardim da casa. Rafael leu, emocionado, mas virou-se para João: é generoso, mas a escolha é nossa. O que você quer? João, pela primeira vez, priorizou o coração: quer nós três, onde o amor respira livre. Mas se Madrid chama, eu sigo. O clímax emocional explodiu em uma noite de tempestade, o Tejo rugindo como em fúria. Rafael e João caminharam até a ponte onde tudo começara, chuva encharcando-os como naquele dia fatídico. Lembra quando eu mergulhei por você? Gritou João sobre o vento. Foi instinto. Como nosso amor, sem mapa, só confiança. Rafael o puxou para si, lábios frios encontrando os dele: então confie agora. Eu recuso Madrid. Lisboa nos salvou, vamos salvá-la juntos. As lágrimas se misturaram à chuva, um catarse que lavava dúvidas finais. Miguel, acordado pela babá, correu para a varanda vizinha, acenando: voltem. Eu amo vocês. O grito da criança selou a decisão. Dias depois, Rafael anunciou a recusa em uma conferência no museu, transformando-a em anúncio da expansão local: meu destino não é uma cidade distante, mas esta, com minha família, minha arte, minha ponte sobre o abismo. Aplausos ecoaram, e a imprensa celebrou: curador gay escolhe raízes sobre glória, uma lição de amor português. O pai de Rafael, inspirado, viajou para uma estadia longa em Lisboa, ajudando na nova ala com anedotas coimbranas. Dona Maria e a mãe de Rafael cozinhavam juntas, rindo de receitas rivais. Miguel, aliviado, planejou uma festa da ponte com Tomás, celebrando heróis cotidianos. Enquanto o inverno se aproximava, João e Rafael sentavam-se no terraço, Miguel dormindo dentro, o Tejo sereno abaixo. Do estranho ao eterno, murmurou Rafael, traçando o anel no dedo de João. E se o rio nos chamar de novo? João sorriu: mergulhamos juntos. Sempre. Anos fluíram como o Tejo, Miguel cresceu artista, expondo em galerias Kier, o museu tornou-se farol global, famílias envelheceram em harmonia. O amor deles, nascido de um ato impulsivo, provara ser a maior obra de arte, cheia de conflitos, reviravoltas, mas eternamente luminosa, um testamento à coragem de amar além das correntes.